Meus irmãos, vamos continuar na nossa série de mensagens. Vamos para a parte 25 de nossa exposição do Evangelho de Mateus, Rei dos Reis. Exposições do Evangelho de Mateus. O título da nossa mensagem hoje é Jesus explica e defende o 9º mandamento contra os falsos juramentos. O 9º mandamento é para não mentir. Não dirás falso testemunho. O 9º mandamento é contra os mentirosos. E nesse trecho específico, Jesus fala contra a mentira que faz uso dos falsos juramentos. Vamos ler dos versos 33 ao verso 37. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Até aí, amém. Então, meus irmãos, neste trecho, o Senhor Jesus, ele fala contra os falsos juramentos, como em todo o capítulo 5 do Sermão do Monte, Jesus, ele corrige interpretações falsas e errôneas dos líderes religiosos da época a respeito da Bíblia. Então, o Senhor Jesus, ele tinha interesse de que a Bíblia fosse corretamente entendida, que a Bíblia fosse corretamente interpretada, e o Senhor Jesus, ele vai condenar as falsas interpretações dos escribas e fariseus. E aí nós vimos que dos versos 21 até o verso 26, o Senhor Jesus, ele condena ele explica o não matarás, que é o 6º mandamento. Do verso 27 ao 32, ele explica o não adulterarás, que é o 7º mandamento. E dos versos 33 a 37, ele explica um aspecto do 9º mandamento, que não dirás falso testemunho. E ele vai mostrar que muitos, no tempo, na época, eles usavam de falsas formas de juramento para poder mentir, enganar, enrolar. Então, no verso 33, não perjurarás. Vendo? Não perjurarás. O que é perjurar? Essa palavra perjurar quer dizer jurar falsamente. Então, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. E aí, nos versos 34 ao verso 36, Jesus vai explicar maneiras que os fariseus tinham de quebrar esse mandamento, dizendo que não está quebrando. Então, eles tinham uma maneira de quebrar, mas dizendo que não está quebrando. É igual a gente viu sobre o divórcio. Quebra, mas dizendo que não está quebra, tendo como pretexto uma lei. Como era essa quebra? O verso 34 vai explicar, vamos lá. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Existem alguns cristãos que eles pensam que o cristão nunca pode jurar. Existe um pensamento que o cristão nunca pode jurar. Quem aqui já ouviu falar nisso? Que o cristão ele nunca deve jurar em situação nenhuma.
Tem vários problemas com esse pensamento. Nós vamos ver aqui. Mas aqui eu quero que vocês vejam no verso 34, que essa frase, de maneira nenhuma jureis, não é um ponto final. Não é um ponto final. Se não é um ponto final, quer dizer que ele não concluiu o raciocínio. Então, se eu falar assim com vocês, vocês, de maneira nenhuma, podem se casar. Você fala, ai meu Deus, agora eu vou morrer solitário. Não. Vocês, de maneira nenhuma, podem se casar. Aí eu tenho ponto e vírgula. Com drogados, com ímpios, com idólatras. Quer dizer, a frase não terminou. Estou dando com quem não pode casar. Não é ponto final no caso de ponto final. Não casa com pessoas assim. Então, quando Jesus diz de maneira nenhuma jureis, o sentido é de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu. Verso 35, nem pela terra, nem por Jerusalém. Verso 36, nem jurarás pela tua cabeça. Então, ele está proibindo esses tipos de juramento. Não pode jurar por essas coisas. Aí a pergunta é, por que alguém juraria por essas coisas? Por que alguém falaria assim, eu juro pelo céu? Ou eu juro por Jerusalém? Por que alguém juraria assim? A gente já vai ver, mas vocês têm que entender que Jesus está proibindo esses tipos de juramento. A gente tem hoje em dia, né? Eu juro pela minha mão mortinha, pela minha mãe mortinha, não tem isso? Aí bota um dedinho cruzado assim atrás. O que esse dedo cruzado significa? Significa que você não vai cumprir o que você jurou. Não tem isso? Se cruzar o dedo, é que não precisa cumprir. Olha só que doideira que as pessoas inventam. Mas é parecido com essa doideira que a gente vai ver aqui. Para vocês entenderem por que as pessoas juravam assim, abram em Mateus 23. Nós vamos entender. Mateus 23. Verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeis. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os ponham aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seus dedos querem movê-los. Então, para aí. Então, vocês veem aqui que, assim como lá em Mateus 5, aqui Jesus está condenando os escribas e fariseus. Então você vê que Mateus 23 é parecido com Mateus 5. Em Mateus 5, Jesus condena os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos da época, e aqui em Mateus 23 também. E aí no verso 2 e 3, Jesus diz algo bem interessante aí. Ele fala sobre a cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? Quer dizer que os escribas e fariseus, eles liam Moisés, inclusive, como para a gente contextualizar, agora há pouco eu acabei de ler Salomão. E depois eu li Romanos, eu li o apóstolo Paulo, li. Agora, vamos dizer que eu sou um líder religioso, imagina que eu sou um líder religioso completamente herético. Desvio as pessoas, desvirtuado, louco da cabeça. O fato de eu ser herético, quando eu li o apóstolo Paulo, eu não estou falando da minha cabeça. Quando eu li aquilo ali continua sendo válido. A Bíblia continua sendo válido, mesmo que quem está lendo é errado.
Então é isso que Jesus está falando, ó. Quando eles leem Moisés para vocês, tudo que eles disserem para vocês na leitura de Moisés, vocês têm que observar. Não interessa se é um fariseu. O fariseu, ele leu Gênesis 1. Então quer dizer que Gênesis 1 é mentira. Não. Ele é mentiroso, mas Gênesis 1 continua sendo verdade. Isso é uma distinção muito importante de se fazer, porque o que Jesus está condenando aqui? Ele está condenando aquelas pessoas que negam a Deus e que negam a Bíblia, usando como pretexto os falsos religiosos. Tem os falsos religiosos, então não acredito mais em Moisés, eu não acredito mais em Isaías. Jesus está falando não. Jesus está dizendo, eles são hipócritas sim. Mas quando eles leem Moisés, é tudo verdade. A Bíblia não deixa de ser verdade por causa da corrupção dos homens. E aí, a partir disso, Jesus vai condenar um monte de coisa sobre os fariseus. Ele vai criticar os fariseus. E entre os versos 16 e 22, vai ter uma crítica de Jesus contra os falsos juramentos. Então, do verso 16 ao 22, é o mesmo assunto de Mateus 5, versos 33 e 37. Então, vamos ler aqui, o mesmo assunto. Vamos lá. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Verso 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que se sobre o altar, esse é devedor. Verso 20. Portanto, que jurar pelo altar... Não, verso... só até aí. Então veja que no verso 17 e verso 19, Jesus chama os fariseus de insensatos e cegos. Então veja que ele chama eles de insensatos e cegos, ou seja, estão completamente errados. Mas por que Jesus chama de insensatos e cegos? Por causa da doutrina que eles tinham a respeito de juramentos. Então no verso 16, no verso 18, Jesus está afirmando qual era a doutrina dos fariseus sobre juramentos. E agora vocês vão entender. Verso 16. Pois que dizeis, ou seja, os fariseus diziam, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então o que isso significa? É o seguinte, Fabrício, eu vou combinar, vou fazer tal coisa por você e eu vou jurar. Tá? Eu falo, beleza. Então eu juro pelo templo que eu vou fazer. Eu jurei pelo templo. Se eu jurei pelo templo, então, se eu não cumprir meu juramento, não vai acontecer com nada comigo. Então, se eu jurar pelo templo, não vai acontecer nada comigo. Eu posso não fazer. Agora, se orar, Fabrício, eu juro pelo ouro no templo, eu tenho que fazer. Então, veja que aqui eles têm uma distinção entre como que você jura e dependendo da maneira que você jura, você pode deixar de cumprir sem sofrer nenhum castigo. Entenderam? Então, se você vai jurar, aí você sente que é algo que talvez você não consiga. Aí você faz um juramento mais leve. Você faz um juramento que, se der ruim, você não jurou tanto assim. Verso 18. É aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Bom, eu juro pelo altar do templo de Jerusalém. Se eu não fizer, eu vou ser castigado? Não. Agora, eu jurei pela oferta, pelo cordeiro pascal no dia da Páscoa no altar de Jerusalém. Agora eu tenho que fazer.
Está entendendo? Aí você pensa, poxa, mas que pensamento doido. Sim, é um pensamento doido, mas não é tão longe de vocês assim. Comecem a parar para pensar que na nossa sociedade também as pessoas firmam compromissos, já planejando não cumprir, e quando você vai reclamar, ela já tem uma desculpa que ela já pensar naquela desculpa por que não cumpriu. Pode parar para pensar que na nossa sociedade tem pessoas o tempo todo que se comprometem com Deus, mas já planejando, não, mas se eu fizer dessa forma aqui, o compromisso não é tão firme assim. Eu tenho uma desculpa. Bom, eu pergunto para vocês, essas formas de juramento aqui, pelo templo, pelo altar, pelo céu, por Jerusalém, essas formas de juramento, onde você jura já pensando que vai quebrar, elas tinham base na palavra de Deus? Sim ou não? Não. Não tinha base nas Sagradas Escrituras. Como que é um juramento de acordo com as Sagradas Escrituras? Abram em Deuteronômio 6. Abre em Deuteronômio 6. Verso 13. Não, verso 12 e 13. Vamos lá. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, pelo seu nome jurarás. Então, como que é o juramento de Deuteronômio 6 que Deus ordena? Pelo seu nome. Agora volte para Mateus 5. Mateus 5, 34. Eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro pela minha cabeça. Eu estou jurando da maneira que a Bíblia mandava jurar, Deuteronômio 6, pelo nome do Senhor? Não. E por que as pessoas faziam esse tipo de juramento? Para mentir. Para mentir. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. Ou seja, não é só use a palavra sim ou não, mas seja o vosso falar honesto. Se for para jurar, não jure de forma desonesta, porque o que passar disto, ou seja, da honestidade, procede do mal. O que não for dito com honestidade procede do mal. Então, como é que você vai criar uma forma de juramento mentirosa, já planejando se eu não cumprir? Ou seja, o ponto é, o juramento deve ser feito com firmeza e com a intenção sincera de cumprir. Tendo esclarecido o que o Senhor Jesus, então, quis dizer, o que Jesus estava criticando, nós vamos entender a importância do juramento. Eu espero, meus irmãos, que vocês saiam daqui convencidos, não somente que juramentos são importantes, mas que toda a vida de vocês, se vocês quiserem uma vida saudável, se vocês quiserem tomar decisões de forma correta, vocês precisam entender que toda a vida de vocês é regida e deve ser regida por juramentos. Uma vida não regida por juramentos, não governada por juramentos, é uma vida carnal e fracassada. Vamos aprender. Em primeiro lugar,
aqueles que são contra juramentos, eu vou dizer a linha de raciocínio, além da má compreensão desse texto, tem uma linha de raciocínio que eles seguem. E vocês vão ver como que essa linha de raciocínio está errada e por que os juramentos são tão importantes. Mas a linha de raciocínio deles é o seguinte. Eles dizem o seguinte: se você é cristão, você é verdadeiro. E se você é verdadeiro, você não precisa jurar, porque tudo que você disser já é verdade. Então, se tudo que você diz já é verdade, não tem necessidade de jurar. É isso o raciocínio que muitos seguem. E eu vou mostrar que esse raciocínio está errado, porque esse raciocínio, ele deixa de levar em consideração qual é o objetivo do juramento. Mas vamos lá. Se o cristão não precisa jurar, porque ele já é honesto, e é verdade, o cristão já tem que ser visto como honesto. Mas se o ser visto como honesto significa que ele não deve jurar nunca, a pergunta é: por que então Deus jura? Porque na Bíblia, Deus é muito mais honesto do que você e infinitamente mais honesto, infinitamente mais íntegro. Mas mesmo assim ele jura. Então na Bíblia o próprio Deus jura. Abram, por exemplo, em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26. Vamos ler dos versos 1 a 5. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então aí, você vê que Deus, ele fez um juramento, ele está falando com Isaque, ele fez um juramento a Abraão. Deus jurou para Abraão que ele daria uma descendência de Abraão, e que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam bem-aventuradas. Então eu pergunto para vocês, por que nós estamos aqui sendo abençoados? Porque Deus fez um juramento a Abraão. O juramento a Abraão é que haveria uma descendência de Abraão e que dessa descendência todas as nações da terra, incluindo o Brasil, seriam abençoados. Então eu estou sendo abençoado porque Deus fez um juramento a Abraão e porque ele cumpriu. Então veja que há um juramento que Deus fez e que, tendo feito, ele é a razão de nós estarmos aqui. Quem é a descendência de Abraão? É a nação de Israel e, em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus que veio de Israel. Pelo Senhor Jesus, judeu, israelita, nós e todas as nações da terra somos abençoados. Aí eu pergunto para você, se o juramento é desnecessário, por que Deus então jurou? O próprio Deus jurou. Veja que há outro juramento a respeito do Senhor Jesus no Salmo 110. É um salmo que nós cantamos aqui com regularidade. Salmo 110.
No Salmo 110, Deus, o Pai, faz um juramento a Cristo, o Filho. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, isso aí, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, a primeira palavra do Senhor aí é Deus o Pai. A segunda palavra do Senhor é Deus o Filho. Veja que o Pai fez um convite ao Filho, que é: assenta-te à minha mão direita. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Ele subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. E o que Jesus está fazendo agora? Você se perguntou o que Jesus está fazendo agora? Esse salmo revela que Jesus está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Agora, olha só o verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é sacerdote, e ele é sacerdote com base em juramento. O que significa Jesus ser sacerdote? Significa que ele entregou a sua vida para nos salvar, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, e tendo oferecido a si mesmo como sacrifício, ele até hoje, o nosso mediador e o nosso advogado. Esse é o sacerdócio de Cristo. E ele é sacerdote com base em um juramento. Então veja que não somente Deus jura aos homens mortais pecadores, mas existe na Bíblia juramentos feitos entre as pessoas da Trindade. Então, se há juramentos feitos entre as pessoas da Trindade, juramentos precisam ser tratados por nós como muito importante. E da onde que surgiu esse negócio de diminuir a importância dos juramentos a ponto de proibir o cristão de jurar com um pretexto de que algo é do Velho Testamento, é algo inferior? Não. Você vê que no cerne, no coração da obra da salvação, no coração da obra de Cristo, como rei e sacerdote, na relação intratrinitária entre o Pai e o Filho, você vê que tudo está fundamentado em juramentos. E vocês vão ver agora que assim como é em Deus, deve ser na sua vida. A sua vida deve ser pautada em juramentos. Para a gente ver isso, abram em Hebreus 5. Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ela é, na maioria dos capítulos, é uma explicação do Salmo 110. Então, a Epístola aos Hebreus é uma explicação de vários salmos, mas principalmente do Salmo 110. Então vamos abrir em Hebreus capítulo 5. Nesse trecho aí, ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. No versos 1 ao 4, ele vai falar dos sacerdotes do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, havia sacerdotes no Templo de Jerusalém. Vamos ler. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, os sacerdotes do Velho Testamento ofereciam sacrifícios a Deus. E no Velho Testamento eram sacrifícios de animais.
Agora pulem para o verso 5, que ele vai falar do sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio do Novo Testamento, que é superior ao do Velho, porque no Novo Testamento Cristo não ofereceu animais, ele ofereceu a si mesmo. Preste atenção. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Opa! Vocês lembram onde está escrito isso? Tu és meu filho, hoje te gerei? Quem lembra? Nós acabamos de cantar, ó. Salmo 2, verso 7. Então ele está explicando o Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí está escrito aonde? Salmo 110. Então, veja que ele está explicando os salmos. Está vendo que esses salmos são sobre Jesus? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora pulem para o capítulo 6. Vai continuar falando nesse assunto no capítulo 6, verso 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então, quando Deus jurou, ele jurou por Jerusalém, ele jurou pela minha cabeça, pela minha mãe mortinha. Não, por quem que Deus jurou? Ele jurou por si mesmo, porque não tem ninguém maior do que ele. Então Deus fala assim: eu juro em meu próprio nome. Vamos continuar. Dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Então os homens juram por alguém superior a eles. Quem é esse alguém superior a eles? Deus. Está vendo que o autor aqui, ele está falando dos juramentos que os homens fazem, que é como o juramento que Deus faz. Continua. Verso 17. O verso 17 agora vai responder a pergunta que eu fiz. Para que jurar? Nós vamos aprender no verso 17. Verso 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está aqui o motivo pelo qual Deus jura, e se vocês entenderem esses motivos, vocês vão ficar eternamente gratos por juramentos. Preste atenção, vou ler uma parte do verso 17. Querendo Deus. Então ele está dizendo, quando Deus jurou, ele queria algo. Ou seja, Deus, ao jurar, tinha um objetivo, uma finalidade com esse juramento. O que Deus queria ao jurar? Ele queria, querendo Deus, mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho. O que significa? Ele queria revelar com muita clareza que ele cumpriria o que ele estava dizendo. Ele queria deixar isso claro. Ou seja, mostrar mais abundantemente.
Ou seja, aquilo que ele estava dizendo ali, aquilo que ele estava prometendo ali, ele queria colocar aquela promessa sob realce. E dizer isso aqui, essa promessa é muito importante. E por que Deus tinha que realçar tanto? Mostrar que é uma promessa imutável, ou seja, que não muda. Verso 18. Para que nós, que somos instáveis, que tendemos para a incredulidade, que tendemos para dúvidas, tivéssemos a firme consolação. Verso 19. A qual temos como âncora da alma segura ou firme. Ou seja, quando Deus jura, Ele está jogando uma âncora para que na sua dúvida, na sua falta de momentos que você precisa de mais fé, você se apega ao fato de que Deus jurou. Você olha para o que Ele jurou. Você olha para o que Ele prometeu com juramento. E isso ajuda você a ter a certeza, a se firmar que Ele vai cumprir. Que Ele vai cumprir. Ou seja, tudo que Deus diz é verdade. Tudo que Deus diz é verdadeiro. Mas quando Deus diz e jura, Ele está dizendo, essa verdade aqui é a base de todas as outras. Essa verdade aqui é o fundamento de todas as promessas que eu faço. São as bases, os fundamentos. Então, quando você estiver em dúvida, olhe para o fato de que eu jurei pelo meu próprio nome. Então, os juramentos de Deus servem para ancorar a alma. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Você está orando. Você está lá clamando. E às vezes você está orando, você está numa guerra, numa luta. E nessa guerra, nessa luta, muitas vezes vem a dúvida. Será que Deus vai me ouvir? Será que existe um desejo de Deus de me ouvir? Volte para o capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só. Ele está dizendo que pelo fato de termos um sumo sacerdote no céu, que é Jesus, a nossa confissão é firme. Ou seja, a firmeza da nossa confissão não é por causa da sua própria firmeza, mas é pela firmeza do sacerdócio de Cristo no céu. Então, se você está bambeando, se você está indo para um lado para o outro, como é que você se firma? Você se firma no juramento que o Pai fez ao Filho. Ele vai me ouvir, porque o Pai jurou ao Filho, tu és sacerdote eterno. Você se firma no sacerdócio dele, que é firmado no juramento. Então, os juramentos de Deus são os lugares para onde nós olhamos para ancorar nossa alma. Nossa alma é ancorada em juramentos. Quando Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E depois ele disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Simão Pedro foi até Jesus. Por que Simão Pedro não foi lançado fora? Se você responder que ele era muito forte, a pergunta é: como que um homem muito forte nega o seu melhor amigo no dia da sua prisão? Ninguém é em si mesmo forte. O que ancorou a Pedro foi o que Jesus disse na ceia do Senhor. Simão, lá na ceia do Senhor, Simão, Satanás queria te atacar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. A tua fé não desfalece porque Cristo roga ao Pai. E Cristo roga ao Pai porque Ele é sacerdote. E Ele é sacerdote com base em um juramento. Então, quando você estiver fraquejando, você tem que se firmar nas promessas de Deus, feitas por juramento em seu próprio nome. Se a gente entender isso, a gente vai entender os juramentos humanos. Qual é o objetivo dos juramentos humanos? Está vendo o mesmo contexto de Hebreus 6? Ele vai explicar. 6:16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Ele vai explicar para que serve o juramento. O juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Ou seja, no juramento, vamos entender, no juramento de Deus, Ele está realçando as suas grandes promessas, as suas grandes garantias, para que nós entendamos quais são as suas prioridades, para que nós entendamos quais são as coisas que Deus garante e dá importância. Da mesma forma, os juramentos humanos, conforme a explicação do verso 16, eles servem para realçar, destacar em nossa vida quais são as coisas que nós temos como prioridade máxima. Quais são as coisas que regem os nossos atos? Quais são as coisas que regem quem somos e a nossa vida? Então, se você quer saber o que é o principal, o primordial, o fundamental nos atos de Deus, em quem Deus é, você tem que se perguntar quais são as coisas pelas quais Deus jurou. Aonde estão os juramentos de Deus na Bíblia? Se você entender esses juramentos, você vai entender todo o resto de que Deus faz. Então, por exemplo, por que Deus... Vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas não param para pensar. Por que Deus, conforme o Salmo 109, por que Deus julgou Judas Iscariotes, lançou Judas Iscariotes no inferno e levantou Matias para ser o apóstolo substituto no lugar de Judas? Sabe por quê? Por causa do juramento que ele fez a Abraão. Como assim? Por causa do juramento que ele fez a Abraão. Vou explicar, vocês vão entender. Deus jurou para Abraão, falando o seguinte: Abraão, você vai ter uma descendência, e dessa descendência, todas as nações da terra vão ser abençoadas. E aí, quando Jesus ressuscitou dos mortos, e os discípulos estavam confusos, Jesus falou: deixa eu explicar aqui Gênesis de novo, que vocês estão confusos. Aí Jesus voltou para Gênesis,
Êxodo até Malaquias, estou explicando. Aí Jesus enviou os apóstolos para anunciar o evangelho a todas as nações. Quando Jesus enviou os apóstolos, quando Jesus falou, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, apóstolo Mateus, vá pregar o evangelho a todas as nações, o evangelho sobre mim, ele estava cumprindo a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso que o evangelho tinha que ser pregado a todas as nações da terra. Judas Iscariotes. Se Judas Iscariotes fosse enviado junto com os outros apóstolos, o que aconteceria? Ele seria um impeditivo para o evangelho chegar lá. Se Judas fosse junto, ele atrapalharia o trabalho dos outros 11. Então, quando Deus eliminou Judas do grupo dos 12 e colocou um outro fiel, ele estava eliminando as coisas que impediriam aquela promessa de se cumprir. Viram? O que isso mostra? Aí vocês vão começar a entender que existe no plano de Deus existem as coisas maiores, os fins maiores. Neste caso, a finalidade de fazer o evangelho chegar a todas as nações. E dentro desses planos maiores, existem as coisas subordinadas. São subordinadas ao plano maior. Então o evangelho tem que chegar em Jerusalém. Esse é um plano maior. Tem que chegar em Roma, tem que chegar na Espanha, tem que chegar na África, tem que chegar na Ásia. Aí tem um cara aqui, Judas Iscariotes, que é um ladrão e um traidor. Ou seja, ele está contra esse propósito. Logo, ele vai ser eliminado. Para você entender a eliminação dele, ou seja, o plano menor, você tem que entender o plano maior. E o plano maior é revelado por meio de juramentos. Assim também deve ser a tua vida. Nós entendemos os planos de Deus quando nós entendemos as grandes coisas pelas quais Deus jura. Assim também você entende a mim e você precisa ser entendido com base nos juramentos que você faz. Você quer saber? Você quer entender todos os meus planos? Você quer entender meus propósitos? Procure saber quais são as coisas pelas quais eu jurei. Se você souber quais são as coisas pelas quais eu jurei, você vai entender por que eu vivo como eu vivo. Assim deve ser com todas as pessoas. Então, os momentos de juramento são os momentos dos nossos maiores compromissos. Os momentos de juramento são os momentos dos nossos maiores compromissos. E esses compromissos maiores determinam os compromissos menores. Sabe por que as pessoas muitas vezes se encontram confusas? Porque elas se esquecem dos seus juramentos. Lembre-se dos seus juramentos, que você vai ficar muito mais fácil tomar um monte de decisão. Quer ver? Gente, eu estou na dúvida aqui se eu devo pegar o meu carro hoje. Vou pegar meu carro hoje e vou ficar um ano só viajando pelo Brasil por lugares aleatórios. Eu, o meu carro, sozinho, andando por aí. Você vai sozinho? Ó, tem alguém ali atrás que já está rindo. Pô, eu e meu violão. Estilo Che Guevara. Certo? Qual o problema com essa ideia? O problema
é que eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento em relação à minha esposa quando eu casei. Eu fiz um juramento quando eu fui batizado. O batismo é um juramento na Bíblia. O batismo é um juramento. Então, o meu juramento no meu batismo estabelece um compromisso com Deus. Então, se você me chamar para fazer algumas coisas, vamos ali no centro adorar os deuses da África. Vamos adorar os orixás. Por que que eu não posso ir naquele lugar? Porque eu tenho uma aliança, um juramento, uma promessa com Deus selado no meu batismo de servir a Deus. Então, tudo que for contrário a essa estrutura maior, tudo que não tiver de acordo com aquilo, eu não faço. Eu tomo minhas decisões pressupondo esse juramento. Quando eu me casei, eu fiz um juramento à minha esposa, até que a morte separe. Então, seja qual for a decisão que eu for tomar, vai pressupor que eu jurei que eu estaria com ela na alegria e na tristeza até que a morte separe. Da mesma forma, quando eu me tornei pastor, outros 5 pastores impuseram as mãos sobre mim e eu jurei que eu ensinaria e pregaria a palavra de Deus com pureza e santidade. Então, com base nesse juramento, é que todo domingo eu estou aqui me esforçando para pregar daquela forma. Então, se vocês pararem para pensar, todos os grandes momentos da sua vida são marcados por juramentos. São marcados por grandes promessas que você faz diante da face de Deus. E o resto da sua vida é cumprindo aqueles juramentos. Então, por que que eu tenho que ter uma fonte de renda? Para pensar. Você está lá decidindo o que eu vou fazer em relação a trabalho profissional. Essas decisões, se forem corretas, elas são pautadas em juramentos, porque você formou uma família. Você formou uma família. Ao formar uma família, existe juramento, promessas, alianças, seja como for que você queira, a terminologia que você queira usar. Mas é uma promessa, um pacto que foi firmado e as demais decisões são tomadas com base naquilo. De forma que a sua vida é sustentada por esses pactos, por esses juramentos, por essas promessas. E todas as decisões que você toma são subordinadas a essas decisões maiores. É assim com Deus e assim com os homens. É assim com Deus. Então, quando Deus, para pensar, tudo que Deus faz a respeito de seu filho é com base em juramentos que ele fez em relação ao seu filho. E a forma que ele age até hoje. Então, quando você está lá, deitado na sua cama, domingo de manhã, vira para um lado, vira para o outro, dá aquela preguiça. O Espírito Santo te incomoda e fala, vamos para a igreja. Aí te traz para a igreja, o pai está cumprindo a promessa que ele fez ao filho de levantar adoradores de todas as nações da terra. Então veja como as promessas, os juramentos estão presentes nas pequenas coisas. É aí que eu quero finalizar exortando vocês. Sim, os juramentos são realizados em momentos grandiosos, né? São momentos sublimes. Então eu, por exemplo, quando me casei, estava lá com meu terno super chique, minha esposa com seu vestidão branco super chique, tudo lindo, maravilhoso. Tem várias pessoas aqui que estavam lá. E eu fiz aquele juramento até que a morte separe. O pastor perguntou se eu queria casar mesmo, eu disse que sim, teve toda aquela cerimônia.
Mas aquela cerimônia, por mais especial que seja, ela não se restringe àquele momento. Pelo contrário, aquele momento é especial porque é determinante para os pequenos momentos da vida. É nos pequenos momentos que você cumpre os seus juramentos. Nos pequenos momentos. É no momento da dificuldade que a gente tem que lembrar do nosso juramento, que é na alegria e na tristeza. É nos momentos da dificuldade que aquele juramento vai sustentar. Vai sustentar. É no momento da sua tentação, quando você está mais sendo tentado, que você tem que lembrar daquela água do batismo. Porque aquela água do batismo, você confessou, Jesus Cristo é o meu Senhor. Na água do batismo, tinha um juramento. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, no momento da tentação, você tem que lembrar que a água aponta para o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que é enviado por Jesus do céu para te guardar e não cair. A gente leu aqui sobre Abraão e Isaque, né? E na leitura do Novo Testamento, a gente leu ali sobre a circuncisão. Então, a circuncisão, como Paulo explica, lá em Romanos 4, no Velho Testamento, a circuncisão era a marca da promessa. Então, quando Isaque, filho de Abraão, à medida que ele crescia e ele interagia com idólatras, pessoas que adoravam falsos deuses, a circuncisão dele, como Paulo explica, não era para salvar, para ser justificado. Mas a circuncisão de Isaque lembrava a ele quem ele era. Que ele tinha uma aliança por juramento com Deus vivo. Da mesma forma, o nosso batismo lembra quem nós somos, lembra quem nossos filhos são. 1 Coríntios 7, eles não são imundos, eles são santos. E suas vidas estão pautadas por juramentos. Juramentos que Deus faz por nós e juramentos que nós fazemos com base no juramento de Deus. E por isso eu quero terminar desafiando vocês. Não seja como os escribas e fariseus que não respeitavam seus juramentos. Olha só, se o juramento serve para fortalecer a convicção, como é que um cara faz o juramento com o objetivo de dizer que não é obrigado a fazer? Vocês estão vendo como que a falsa religiosidade é completamente antibíblica? Então não sejam assim. Lembre dos seus grandes juramentos. E tome todas as suas decisões com base neles. Como está escrito no livro do profeta Isaías. Vamos abrir Isaías 45. Esse é um texto lindo, mas ele vai nos lembrar do juramento que nós temos com o Senhor. Isaías 45, versos 16 a 24. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos. Cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagens. Porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Por isso não sereis envergonhados,
nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde o céu, desde então, anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Porventura não há, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. E diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força. Amém. Então veja que no verso 23, Deus faz um juramento e nós temos que jurar em resposta ao juramento deles. Deus jura, da minha boca saiu a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Veja que no contexto Deus está comparando a si mesmo a quem você deve servir. O Deus único e verdadeiro, por quem você deve jurar. Ele está comparando com os falsos deuses e com as imagens de escultura que você deve rejeitar. Então, com base nisso, todos os dias da minha vida, se eu vejo qualquer falso Deus, se eu vejo qualquer imagem de escultura, de qualquer divindade que seja, no meu coração eu rejeito. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus por juramento. É isso que Deus está fazendo aqui. Eu juro a vocês. Vocês devem jurar a mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo juramento que tu fizeste a teu filho, de que ele seria rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que firmados nesse juramento, que nós podemos ter firmeza de planejar as nossas vidas. Firmado nesse juramento, nós temos salvação e redenção eterna. E damos graças por isso. No nome de Jesus. Amém.